está no ar um Viver Plenamente de hoje e a gente vai tratar de um assunto que desperta sempre muita curiosidade, muita polêmica, muito tabu e muito do imaginário popular, né? Quem nunca ouviu falar sobre hipnose? Eu vou hipnotizar vocês. Mentira! Eu vou entrevistar um hipnoterapeuta que está aqui comigo hoje, Jonathan Horn. Ele é marqueteiro por profissão, faz o marketing de várias personalidades importantes, pai do Davi, esposo da Jennifer. Ele faz um trabalho maravilhoso aqui pela região e agora ele é hipnólogo. Faz um tempinho já que ele fez a formação e está trabalhando lá na nossa equipe. Jonathan, seja bem-vindo ao Viver Plenamente de hoje. Muito obrigado, Aline. Obrigado a todos aí que nos acompanham. Tu não precisa hipnotizar ninguém hoje, tá? É só pra gente falar e tirar esse estigma e esse tabu aí que as pessoas têm medo quando a gente fala em hipnose, né? Tem gente que tem medo, é ou não é? E, Jonathan, vamos lá, então, um pouquinho. Vamos falar da tua história. Como é que surgiu a ideia de tu fazer essa tua formação na área de hipnose? Bom, na verdade, eu passei pelo processo de hipnose, né? Nas minhas buscas e andanças, fui convidado a passar pelo processo de hipnose e, em poucas palavras, mudou a minha vida. E isso me deixou muito intrigado, né? Me deixou assim perplexo. Tamanho foi o benefício, né? Em uma sessão tive um benefício palpável, visível. E após isso eu iniciei minha busca, né? Comecei a estudar tudo a respeito, até que eu recebi o convite para uma formação mesmo em hipnose condicionativa, né? Lá pelo Instituto Brasileiro de Hipnologia, e decidi dar espaço adiante. Fiz a formação e me tornei um hipnólogo certificado. Perfeito. Jonathan, tu já tinha, né, certos estudos que tu fazia dentro desta área. E aí, com a história de surgir esse convite, de ter utilizado isso também para o teu desenvolvimento pessoal, isso aprimorou ainda mais, né? Na verdade, não foi uma coisa que tu começou a estudar em função disso. Tu já era um leitor de comportamento humano e de condicionamento e de outras situações aí há mais tempo, pelo que eu entendo. Com certeza. A busca pelo desenvolvimento pessoal fez parte da minha vida, né? Eu sempre fui de estudar muito, principalmente nos últimos anos. Então, eu estudei PNL, desenvolvimento pessoal, física e mecânica quântica, que eu estudo até hoje, e conhecimentos mais ou menos nessas áreas aí. Então, dentre essas buscas, eu cheguei a uma conclusão que não fazia sentido, não fechava a conta. Algumas pessoas tinham resultado e outras não. Então, eu obtive um conhecimento muito profundo sobre o inconsciente, né? E após também a hipnose, eu fui atrás e me dediquei nessa procura e nessa busca. Sobre a nossa mente inconsciente, mente consciente, e como ela molda a nossa realidade, isso me fez ir cada vez mais a fundo nesse sentido, e hoje eu sou um entusiasta do assunto. Perfeito. E o que acontece durante uma sessão de hipnose, por exemplo, né? O que a hipnose faz? Vamos entender e desmistificar um pouquinho aí, porque o pessoal imagina aquelas coisas de desenho animado, né? Vou te hipnotizar, pega um pêndulo e bota a pessoa para olhar alguma coisa. Enfim, né? Não é por aí, né? Não. Jonathan, vamos lá. Vamos entender e desmistificar um pouquinho disso. As pessoas ainda têm uma visão da hipnose, quando fala a palavra hipnose, vem aquela ideia de show, né? Vem a ideia do cara esquecer o nome, imitar uma galinha, comer uma cebola achando que é uma maçã, coisas do tipo, aquelas né? coisas de show de mágica, assim, parece. Não é isso. Isso. Por quê? Porque por muito tempo a hipnose foi usada como cunho de entretenimento mesmo, né? Palco, show. Então se criou um certo preconceito, né? A palavra hipnose. E não é nada disso. Nada disso. A hipnose clínica, ela é para te tratar situações, comportamentos indesejáveis, né? E potencializar aquilo que tu já é bom. Então, quando a pessoa é hipnotizada, algumas pessoas entendem que o que acontece? Sai flutuando, apaga, mas não é assim. Ela fica num estado de relaxamento profundo, ela fica consciente e ela precisa
autorizar o processo, senão não funciona. Então... Pessoas não sugestionáveis geralmente são pessoas mais difíceis, porque elas não vão deixar acessar esse inconsciente, né? São mais difíceis, mas todas são hipnotizáveis. Porém, para tratamento mesmo de uma situação profunda, a pessoa precisa autorizar, né? Ela precisa estar ciente do que vai acontecer, e eu explico e tal. Então, na sessão, a pessoa não apaga, a pessoa simplesmente entra em um estado de relaxamento profundo, ou estado de transe, como gostam de chamar, e a partir disso é aberto, vamos usar essa expressão, né, entre aspas, o inconsciente dela, e eu tenho acesso ao inconsciente, e ali eu utilizo ferramentas para alcançar ali o objetivo que foi solicitado, né? E dentro dos objetivos, o pessoal que te busca, quais as principais demandas que chegam para ti? É bem variado, né? Bem variado. Vamos lá, vamos entender esse variável aí. Porque nós temos diversas possibilidades, sabe? Nós temos a possibilidade de questões ligadas ao emagrecimento, procrastinação, motivação, e dentro da questão de emagrecimento tem muitas situações de falta de motivação também, e tem alguns gatilhos, né? Excesso de peso, tem uns gatilhos de ansiedade que influenciam nessa questão. Questão emocional também, geralmente, né? Não, a questão emocional é o que mais... Não, é o que mais tem. É o que mais tem. Porque hoje as pessoas estão com sérios problemas emocionais. Seríssimos. Então, depressão, ansiedade, todas as questões ligadas a isso, tem uma procura muito grande. E, obviamente, como o meu círculo social está mais ligado a figuras públicas e empresários, questões ligadas a faturamento, empresas, financeiro, né? Então é bem eclético. Financeiro sempre é uma preocupação, né? Para todas as pessoas, sejam elas funcionárias ou sejam elas empreendedores, seja um lojista, seja um comerciante, né? Ou seja lá o que for a profissão que as pessoas geralmente exercem. Isso sempre é uma preocupação constante na população brasileira. A gente observa que são situações que geralmente trazem muita preocupação, muita ansiedade e muito do emocional também. Parece que para ter sucesso, a vida financeira tem que acompanhar, né, Jonathan? Não sei se tu vê desta forma, mas esse é o imaginário popular, geralmente são as crenças que as pessoas trazem. Exatamente. E a questão financeira, a questão de resultado financeiro, está totalmente ligado ao emocional. Hoje é palpável e visível, sabe? As diversas pessoas que eu atendo que têm esse tipo de problema, a raiz do problema é de cunho emocional. Ou algum trauma da infância, da adolescência, ou até de pouco tempo atrás, mas está ligado ao emocional, né? E tem aquelas pessoas também que vivem endividadas, né, Jonathan? Que tipo, ganha um salário mínimo, consegue se endividar. Passa a ganhar 2, 3, continua endividado. Ganha 10 salários mínimos, progrediu na vida, continua endividado. Como trabalhar com isso? A hipnose pode ajudar em situações como esta? Com certeza, porque isso aí é o próprio inconsciente dela fazendo uma forma autodestrutiva, resumindo. Porque o que as pessoas precisam entender? 5% da nossa mente é consciente, 95% é inconsciente. Então, a mente inconsciente molda a nossa realidade. E a nossa mente inconsciente guarda todos os registros mentais de toda uma vida. Então, todos os traumas, conflitos, situações do passado, elas ficam armazenadas lá. Algumas pessoas até esquecem, porém, o gatilho acompanha durante toda a vida. Gatilho emocional sempre feita junto. Exatamente. Então, hoje é nítido que o resultado também está ligado a essa limpeza, digamos assim, do inconsciente, sabe? E as crenças limitantes, elas podem ser trabalhadas junto à hipnose? Com certeza, mas primeiro, só para quem está nos assistindo, que são crenças limitantes, né? Crenças limitantes são os padrões comportamentais que são implementados desde a nossa infância. Algumas delas, algumas tu já deve ter escutado, Eu ia chegar lá, né? Eu, como uma pessoa que trabalha na área de saúde mental, né, sou uma grande conhecedora de crenças limitantes, né? Vamos entender esse processo e depois como é que a hipnose pode interagir nisso. Tem algumas crenças do tipo, eu não sou merecedor, rico não vai para o céu. Eu ouvia isso, né? Então,
a criança, por exemplo, ela quando é colocada ali diante de uma autoridade, quem é a autoridade? É a avó que criou, é o pai, é a mãe, é a tia, é a professora, o líder religioso, acontece muito. Então, entra direto no inconsciente dela e fica instalado lá, porque é a autoridade que deu o comando, sabe? Então, esse tipo de crença como não sou merecedor, não consigo juntar dinheiro, rico não vai para o céu. Teve um caso também interessante, o pai abandonou a família, etc., e a mãe criou a filha com a crença que nenhum homem presta. Adivinha? A filha não consegue ter um relacionamento. Entende? Então, essa questão de crenças limitantes é muito profunda e ela traz impacto assim visível na vida de todos, sabe? Isso impacta diretamente em todas as relações, desde o desenvolvimento, o encontro de um par, né, daqui a pouco como casal, enfim, até a questão muitas vezes profissional, né, Jonathan? Em todas as áreas da vida, sabe? A pessoa chega num ponto que ela começa a se sabotar. E como é que a gente pode trabalhar isso junto à hipnose? O que a hipnose faz pelo cérebro humano? A metodologia é mais ou menos o seguinte, na sessão de hipnose, como eu falei, é acessado o inconsciente da pessoa. Então, é identificado o trauma, ou o conflito, ou a situação que está ocasionando o comportamento destrutivo hoje, mesmo sem a pessoa falar nada. Que isso é o mais interessante, né? Então, identificando isso, a gente trabalha com algumas ferramentas que eu não posso abrir aqui, mas algumas ferramentas muito profundas da hipnose, e esses pensamentos e comportamentos são substituídos. E o trauma, existe o trauma e existe a carga emocional ligada ao trauma. O que eu faço, em alguns casos, né, com essa ferramenta? É rompido a ligação do trauma com a carga emocional. Então a pessoa lembra do que aconteceu, porém ela não sente mais nada, sabe? Não dói quando ela lembra. Tem consciência parecida com o processo terapêutico, porém quando a coisa está muito profunda, muito enraizada, ele é uma forma de cortar esse trauma e transformar em algo que a pessoa consegue olhar para esse problema sem sentir aquela dor psíquica ou emocional. Isso? Exatamente, é ressignificado. Ressignificar. E quais os benefícios, além, né, desse que tu trouxe, que é muito forte, assim, que a hipnose pode trazer para a vida das pessoas? O que tu percebe de melhora depois que uma pessoa passa por uma situação de hipnose? Tipo, como é que era antes, como é que vira depois? Né? Que chaves a gente muitas vezes consegue acessar e virar no cérebro humano dessa pessoa para destravar certas coisas na vida dela. Eu vou falar por mim, tá? Eu era outra pessoa. Eu era uma pessoa pessimista, vitimista, não conseguia progredir, não tinha resultado. E eu consegui mudar muita coisa na minha vida. Como eu te falei, eu tinha traumas profundos. Na época eu não sabia que era traumas, eu não sabia que eu tinha. Né? Eu só sabia que não dava certo. Nada dava certo. E a hipnose me libertou de muita coisa. Então, todas as situações que as pessoas se encontram hoje, sejam elas financeiras, problema de relacionamento, problema até de peso, eu já observei, e a gente tem documentado isso, que 90% é de cunho emocional, sabe? O controle de tudo está no emocional e na mente, seja ela na consciente e na inconsciente, mas na sua esmagadora maioria na inconsciente, né, que comanda. Então são inúmeros benefícios, sabe? Então são formas de acessar o inconsciente, que a pessoa às vezes não tem, né, um discernimento ou não consegue às vezes falar sobre isso, mas a forma como vai ser sugestionado ou, né, trabalhado dentro da hipnose faz com que destrave. É que assim, ó, como é que é feito, tá? A gente oferece uma ficha padrão. Uhum. Ali nessa ficha, ela coloca ali, tem pai, tem mãe, tem irmãos, como é o relacionamento com eles, ou como foi, qual a sua principal queixa, o que gostaria de mudar? Perguntas chaves, assim, nada muito profundo, mas algumas perguntas chave. Por quê? Porque baseada nessa ficha, eu monto o protocolo individual para cada pessoa, né, buscando atender os objetivos dela. Porque ela não fala durante a sessão, então eu preciso estar de posse de algo para fazer essa montagem e entender o processo todo. Ocorre muitas vezes que a pessoa acha que o problema dela é procrastinação e depois do processo a gente vê que tinha outras situações, e a maioria muito profundas assim,
travando a vida da pessoa. Então, a pessoa não conseguiu um relacionamento por conta de crenças ou de traumas. Problemas na empresa por conta disso. Problemas em diversas áreas da vida por conta disso, sabe? E a pessoa tenta. Tem pessoas que tentam e não conseguem. Tem pessoas que tentam, isso é um padrão bem interessante, e elas vão, elas sobem, elas têm crescimento, e quando elas chegam aqui, algo acontece e ela se sabota, sabe? E ela faz isso aqui, ela cai. Entende? Então, depois tem que reconstruir tudo. Exatamente. E o processo continua. E é o mesmo processo. E se a pessoa não entender o que está acontecendo, ela vai passar a vida toda assim. Nesse ciclo. Exatamente. Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e Era o descendo. meu ciclo. Sim. Era o meu ciclo, por isso que eu falo com propriedade, sabe? Então, a hipnose hoje eu afirmo com todas as letras, mudou a minha vida. As pessoas que têm conhecimento do assunto sabem tamanho o poder da ferramenta, sabe? Quem fala mal da hipnose clínica, que é essa hipnose séria, condicionativa, é porque não tem acesso a informações assim o suficiente, sabe? Não passou pelo processo. Porque quem passa pelo processo é só elogios. Perfeito. Jonathan, segura aí. O pessoal de casa não sai daí. Em seguidinho a gente volta com o segundo bloco do Viver Plenamente, falando de um assunto bastante polêmico. Hipnose e hipnose clínica. Você acredita em fórmulas milagrosas para sair disso daqui e vir aqui? Não existe, mas com muito foco e muita disciplina, você pode conseguir. E o casal aqui está lançando uma mentoria presencial para poder te ajudar. E a dieta começa na segunda. Maiores informações? Dê uma olhadinha na bio aqui embaixo. Bora! Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Cara, setembro, meu. Setembro, e olha só. Aquele corpinho lindo ali. Nossa, não, mas eu quero chegar até dezembro com aquele corpo. Cara, olha só. Nossa, que fome. Cara, que fome. Que fome. Que fome que eu tô. Meu Deus do céu. Não, mas olha só, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ai, dá tempo ainda. Dá tempo. Ai. Cara, não adianta só querer. Precisa sair da sua zona de conforto e dar um jeito na sua vida, né? Olha só, estamos em setembro, início de setembro. Até dezembro, até o verão, final de dezembro, ainda dá tempo de fazer algo para a sua saúde, mas você precisa sair da sua zona de conforto, tomar uma atitude e realmente cuidar da sua saúde, né? Fazendo essas coisas que você está fazendo dessa forma, você não vai chegar em resultado nenhum. Então, bora cuidar, ainda dá tempo. Quer saber mais? Nos chame no direct. A Key West Race é a marca especializada em bronzeamento profissional saudável e alto bronzeamento. Com 20 anos de atuação no segmento de estética e cosmética e 6 marcas próprias, acreditamos que a beleza e o bem-estar florescem da saúde e do autocuidado. Investimos em alta tecnologia e inovação na fabricação dos nossos produtos que contam com formulação e fragrâncias exclusivas. Você também pode ser uma empreendedora dessa marca. Informe-se. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente e hoje a gente está falando de um assunto bastante polêmico e que desperta muita curiosidade no pessoal aí de casa. Hipnose. Jonathan Horn é meu convidado de hoje e ele está trabalhando já com hipnose clínica, já está
fazendo aí vários trabalhos e ajudando outras pessoas. Ele foi uma pessoa que ele participou e fez parte de atendido, já estudava comportamento humano e agora ele é um hipnólogo. Jonathan, me conta um pouquinho do que são os benefícios da hipnose para as pessoas em geral. Nós temos inúmeros benefícios, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Isso tem que ficar claro, né? E o primeiro passo é identificar a tua necessidade, o teu problema, né? E querer mudar. Então, nós temos já atendimento no caso de emagrecimento, de procrastinação, ansiedade, depressão, né? E coisas relacionadas a isso. Também relacionada ao vícios, né? Cigarro, bebida. Dependência química, em geral. Algo que também está sendo muito alavancado hoje, está crescendo muito, que é o vício em conteúdos impróprios, digamos assim, que também tem um protocolo para isso. Vício em jogos, né? Em jogos, inclusive tem famílias sendo destruídas por vícios em jogos. Aí nós temos diversas situações aí de plataformas que estão na mídia e tal. Então, são inúmeros benefícios, sabe? A gente pode cuidar principalmente ali da questão emocional todos os gatilhos relevantes a isso, e também na questão fisiológica, porque tem ferramentas para ajudar, então, na questão fisiológica, né, da pessoa. Perfeito. E dentro dos benefícios, né, ou, enfim, das coisas que te inspiram nesse trabalho com hipnose, o que hoje tu considera assim que mais te inspira, que mais te dá motivação para trabalhar como um hipnólogo? Eu, particularmente, nunca pensei em trabalhar como hipnólogo, né? Eu tenho meus outros negócios, né? E tenho outras situações, gosto das coisas que eu faço, porém, tomou uma proporção maior, né? E hoje virou a tua segunda profissão. Exatamente. E o que inspira muito e que é muito legal, sabe, gratificante, são os feedbacks. É muito legal, assim, tu saber que a pessoa colocou o coração para ti ali numa mensagem, te dando um feedback, que tu tá melhorando a vida dela, que tu tá auxiliando, que a família dela já notou a diferença. Isso é muito legal. Isso é construtivo, né? Com certeza. E como é que tu trabalha atualmente, né? Como é que tu faz os teus agendamentos, como é que é a tua agenda, né? Quem é que é o público que te busca? Quem pode buscar a hipnose? A hipnose, ela não tem nenhuma contraindicação, tá? Geralmente eu recomendo que não atenda crianças, né? Então eu não atendo crianças com menos de 8 anos. Por quê? Porque tem algumas ferramentas para algumas situações que eles não vão entender os comandos, né? Então, o melhor é de 8 anos em diante. Mas não tem nenhuma contraindicação. Todo mundo pode fazer hipnose, não vai ter problema algum. E geralmente o público que me procura são figuras públicas e empresários, né? Empresários, pessoas assim que são mais reservadas, sabe? Por quê? Porque eles não querem falar. Ninguém quer falar, quer expor e tal, sabe? Então, geralmente o público que me procura é aquela pessoa mais reservada, né? Dono de empresa, etc., que quer resolver o problema sem precisar falar. E resolve. Resolve. De fato, resolve, De fato. né, Jonathan? O que mais te solicitam? Qual é que é a maior demanda hoje que chega para ti? Eu sou uma pessoa curiosa, eu pergunto o que te mais solicita hoje, né? Até para as pessoas entenderem e utilizarem isso como exemplo, né? Poxa, eu tô com um problema igual a esse, né? Também quero resolver, enfim. O que mais hoje, né, te chama atenção, assim, que normalmente se repete? Potencializar as questões financeiras, né? Isso é o que chama mais atenção, que as pessoas procuram mais. Porém, obviamente, a questão financeira está ligada a outras questões, né? Lá no inconsciente. Mas a busca maior é essa. Questões de motivação, de procrastinação também, de foco, porque o público em si ele é um público muito ativo e precisa estar focado, precisa ter resultados e tal. Então, coisas ligadas a isso, mais ou menos. E também questões de relacionamento também, sabe? Principalmente familiar. Hoje em dia existe muito problema em relacionamento familiar, né? As famílias hoje, pai não conversa com filho, filho não conversa com pai, os irmãos não se conversam, né? Então, filho não conversa com mãe, não conversa com pai. Exatamente. E a hipnose pode ajudar auxiliar nessa questão, nesse processo. com certeza.
tem ajudado bastante. E às vezes essa falta de comunicação familiar faz também com que tenham outras consequências e acabe estagnando outras coisas na vida da pessoa, inclusive profissional e financeira. Né, Jonathan? Acho que é importante colocar isso. E isso acaba, muitas vezes, estagnando uma série de outras coisas no teu dia a dia. Exatamente. Estou certa ou a minha hipótese aqui está errada? Uma coisa puxa a outra, sabe? Tá tudo interligado. Se tu tiver um problema familiar, se na tua casa não tem paz, vai interferir no teu trabalho, vai afetar no teu trabalho, vai afetar na tua vida pública, vai afetar em tudo. Então, tá tudo interligado. Podemos usar algum exemplo, por exemplo? Né? Vamos usar aí, tipo, alguém que tem um conflito com o pai. O que pode impactar na vida? Tudo, principalmente a questão ligada ao financeiro, ao ir atrás, ao fazer, né? Principalmente. E com a mãe? Com a mãe também. Mas a mãe é mais emocional, né? Mais a questão a mãe, emocional. Existe um papel, nós temos papéis diferentes do pai e da mãe. Ambos são extremamente importantes. E não existe uma superioridade. Porém, o pai, ele tem alguns atributos diferentes. O pai é o que provê, é o que busca. Né? Resumindo, claro, é mais profundo que isso. E a mãe é o que conforta, que dá o carinho, que dá a sensação de proteção. Então, existe um complemento muito grande dos dois. Tanto que, geralmente, filhos de pais separados, ou que não tiveram contato com o pai, não tiveram contato com a mãe, ou que foram criados pelos avós, geralmente tem problema. Que tipo de problema? Problemas comportamentais, né? Problemas de ansiedade, problema de nervosismo, sabe? Ou que não tiveram atenção dos pais. Sabe? O pai só trabalhava, a mãe só trabalhava, não tiveram atenção. Tem um reflexo significativo na vida adulta. É visível e palpável isso, sabe? Cada dia isso se confirma mais e mais. Claro que tem casos e casos, claro. Né? E vai ter algumas especificações, algumas outras situações aí. Existem exceções, né? Existem exceções. Mas, no meu entendimento, nas coisas, nos atendimentos que eu tenho feito, isso é a esmagadora maioria. Sabe? Perfeito. E quais traumas, por exemplo, a hipnose pode destravar? Tem alguma indicação específica, assim, alguns casos que mais repetem e que poderia ser utilizado como uma técnica de fácil acesso? A hipnose, ela tem auxiliado nessa questão dos traumas aí de maneira bem significativa, né? Então, o que as pessoas precisam entender é que algo que aconteceu que para ti não é algo tão significativo, para outra pessoa é algo extremamente significativo. Então, um trauma pode ser ocasionado da seguinte forma: a criança vê uma barata e alguém grita, barata, e ela se assusta. Aquilo ali vai impactar o resto da vida dela, se não tratar, sabe? Então, existem situações, um xingamento de um pai ou de uma mãe em uma criança, algo assim que tem uma marca emocional, vai trazer consequências para o restante da vida, sejam elas quais forem. Vai depender da forma como for, né, abordado, ou de como é repetido esse xingamento dessa forma. Claro que a gente também não precisa dar afeto o tempo inteiro, tem que ter o equilíbrio, claro, né? O equilíbrio é tudo. Mas existem, não é o que tu faz, é como tu faz, eu costumo dizer. Exatamente. Né? E essas questões aqui vão permear também aí os traumas. Se alguém, por exemplo, hoje quer contratar o teu trabalho, como é que a gente te encontra enquanto hipnólogo? Devido às meus outros negócios, empresas, etc., não tem muitos horários, tá? Mas como é que a gente pode fazer? Pode me procurar no Instagram, Jonathan_Hornung, HORNUNG, ou pelo próprio WhatsApp, 51993535326. Repete aí para nós, 51993535326. Perfeito. E qual é que é a mensagem que você quer deixar para o público que nos assiste hoje quanto à questão de buscar ajuda? Seja lá na hipnose, na terapia, na questão de comportamentos humanos, ou naquilo que ela tiver dificuldade, e de que forma você pode ajudar, Jonathan, e de que forma essa pessoa pode te buscar. Eu costumo ser muito direto e sem rodeios, sabe? Então, sendo bem direto, eu quero deixar a seguinte mensagem: não precisa ser difícil, não precisa ser tudo dolorido, sabe? Sofrido.
você tem que começar a desconfiar. Você passou por 5, 6, 8 relacionamentos e não deu certo, você tem que desconfiar. Se você trabalha e nunca tem dinheiro para nada, e não progride, não prospera, e percebe, né, ou deveria perceber que algo está errado, questione, desconfie, porque aí você pode ter travas que estão te bloqueando, ou crenças, ou traumas. E eu queria deixar como uma frase final algo importante, que eu costumo dizer sempre, que a sua melhor versão começa pela mente. Perfeito. Conversei então com o Jonathan Horn, hipnólogo, hipnoterapeuta, e está aqui, né, disponível para auxiliar as pessoas no que for necessário para destravar traumas e melhorar a qualidade de vida de cada um. Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo!